Fala galera, tudo bem? Aqui com vocês é o professor Rafael Carlos, de Sociologia, da plataforma Gonçalves Dias. E a gente está aqui em mais uma videoaula das atividades curriculares complementares de Sociologia. E dessa vez a gente vai abordar o tema: a importância dos movimentos sociais na construção e defesa da democracia brasileira. E a gente vai começar exatamente falando dos movimentos sociais aqui no Brasil. Como vocês sabem, os movimentos sociais são ações coletivas mantidas por grupos organizados da sociedade que têm por finalidade lutar por alguma causa. Então, assim, existem variados movimentos sociais dependendo daquilo que se defende, né, da causa a ser defendida por aquele grupo. Existe o movimento estudantil, o movimento sem terra, o movimento feminista, o movimento LGBT. Então, existem vários movimentos diferentes. Cada um vai ter a sua bandeira de luta, vai ter a causa que vai defender. Em geral, o grito levantado pelos movimentos, né, dar a voz a esses grupos, representa a voz de pessoas excluídas do processo democrático que buscam ocupar os espaços de direito na sociedade. Daí a relevância da existência desses grupos chamados movimentos sociais, que é uma espécie ali de palco ou de possibilidade de fala, de dar a voz a esses grupos e esses personagens que fazem parte da sociedade, que muitas vezes são discriminados, são tratados com preconceito, são, entre aspas, excluídos, né, da vida democrática dos direitos sociais. Os movimentos sociais são de extrema importância para a formação de uma sociedade democrática, ao tentarem possibilitar a inserção, a inclusão de cada vez mais pessoas na sociedade de direitos. Então, sempre que a gente pensar nos movimentos, a gente tem que pensar que os movimentos existem exatamente para que esses grupos sociais segregados, excluídos, marginalizados, sejam inseridos, né, na sociedade democrática, na sociedade de direitos. Os primeiros movimentos sociais que existiram na história, lá na Inglaterra do século XIX, eles visavam resolver os problemas das classes sociais, sobretudo os problemas do proletariado, dos trabalhadores, como a ampliação do direito a voto também. Então, a questão social e política, além da questão trabalhista, né, que era muito importante naquele momento, mas os movimentos sufragistas, que é o movimento pelo voto, pelo direito político, também tiveram ressonância ali, importância, no século XIX. Então, esses dois movimentos, trabalhista e o movimento político pelo direito ao voto, foram movimentos de extrema relevância lá no começo. Hoje em dia, nós temos movimentos de causas mais variadas, né? Os movimentos são marcados pela pluralidade. Plural é aquilo que é variado, aquilo que é diverso, de causas e bandeiras de luta. Porém, baseiam-se em grande parte nas pautas identitárias. Quando eu falo de identitária, eu estou falando de identidade. Identidade cultural, identidade étnica, identidade racial, identidade de gênero. Então existem vários modelos, várias formas de pautas identitárias, que representam categorias como gênero, raça e sexualidade principalmente, tá? Então assim, vamos lá, vamos fazer uma síntese. Os movimentos sociais, quando eles surgem lá no século XIX, eles estão muito conectados com questões trabalhistas e políticas. Direito ao voto, contra a exploração do trabalho ali nas fábricas inglesas também. Então está muito vinculado a direitos sociais e políticos. Depois, ao longo do tempo, outras pautas foram adicionadas, como a questão da identidade de gênero, da identidade racial, da identidade étnica e daí por diante. Os movimentos existem com o objetivo de promover alterações na ordem social, ou de chamar a atenção de outros cidadãos e dos governos para uma situação que é injusta ou insatisfatória. Então é uma forma ali de mostrar aquilo que está errado na sociedade, de mostrar que aquele grupo social que está sendo discriminado não tem que ser discriminado, porque ele tem direito igual aos outros e tudo. Então é uma forma de chamar a atenção, é uma forma de mostrar aquilo que é insatisfatório, aquilo que é injusto no tecido social, na forma que a sociedade funciona. Os movimentos podem ter a forma política que tem hoje, mas em outros períodos da história também aconteceram de forma diferente, até mesmo na forma de revoluções. Podem ser movimentos previamente organizados ou espontâneos,
formados por cidadãos ou por grupos, ou então por organizações não governamentais, né? Então existem várias maneiras diferentes de atuação dos movimentos. Algumas de forma mais revolucionária, outras de formas mais a garantir direitos ou lutar por direitos. Certo é que a existência desses grupos é relevante para o entendimento da sociedade democrática, para o entendimento de que determinados grupos conseguem se articular para lutar por direitos, né? Para lutar por justiça social e etc. E aqui a gente tem exemplos de alguns movimentos sociais no Brasil e como eles se formaram e se consolidaram ao longo do tempo. A gente vai começar pelo movimento negro no Brasil. O movimento negro é o nome dado a diversos movimentos sociais que existem para combater o preconceito racial na sociedade. Então, assim, você já entende que existe uma grande motivação. A grande motivação do movimento negro é exatamente a luta contra o racismo, a luta contra o preconceito racial. Desde o período da escravidão no Brasil, que a gente está falando ali de 1532 para frente, né, já existiam movimentos de resistência e libertação do povo negro. Então esses movimentos eles já existem desde o período colonial, desde a época da escravidão. E ao longo do tempo eles vão assumindo características diferentes. Então, por exemplo, se a pauta no primeiro momento era a libertação dos escravos, né, era a emancipação, o fim da escravidão, hoje em dia já é a questão do racismo, do combate ao racismo, ao preconceito racial. Então, a determinado momento da história, essas causas elas vão também mudando ao longo do tempo. É tipo o movimento feminista, por exemplo. A causa principal um dia já foi o direito ao voto. Aí, ao longo do tempo, vão surgindo outras pautas que vão sendo adicionadas a esse movimento, certo? Com o passar do tempo, no caso do movimento negro, o movimento foi mudando e abrangendo outras pautas. É o que eu te falei. A sociedade é dinâmica, né? As relações são dinâmicas. Então acaba que os movimentos também vão aderindo e vão assimilando novas bandeiras de luta. Mas sempre, no caso do movimento negro, pautas ligadas a questões raciais. Já que o grande mote da existência do movimento, a grande motivação pelo qual existe o movimento negro, é o combate ao preconceito, ao racismo. Além de lutar pela diminuição do preconceito e pelo combate ao crime de racismo, o movimento negro também discute outras questões, como, por exemplo, políticas inclusivas na área da educação, como é, por exemplo, a lei de cotas, né? No mercado de trabalho, a preservação cultural de suas origens. Então existe uma preocupação também cultural, uma preocupação social, uma preocupação educacional, não somente a questão racial por si mesma, né? Mas isso acaba tendo reflexos também em outras áreas de atuação. Movimento indígena no Brasil. A gente falou ainda há pouco do movimento negro, vamos falar um pouco do movimento indígena brasileiro. O movimento indígena brasileiro luta pela proteção do direito dos índios brasileiros, principalmente a proteção do seu povo, da sua cultura, línguas, hábitos e tradições. Então, a grande motivação do movimento indígena é exatamente a manutenção, a resistência dos seus elementos culturais, hábitos, costumes, crenças e etc. Uma das pautas mais importantes para os índios é a proteção e a demarcação das terras indígenas, direito reconhecido na Constituição Federal de 1988. Então a questão territorial também para o índio, ela é importante. Os indígenas também têm essa pauta do reconhecimento e da preservação territorial, né, das suas regiões ali de aldeias. Outro grupo social também, outro movimento social que tem a questão territorial muito presente é o movimento quilombola. Além do movimento indígena, o movimento quilombola também tem essa preocupação com a identidade territorial. É assim que a gente chama, tá? A identidade territorial. Além disso, o movimento indígena busca o reconhecimento das particularidades da etnia, das características próprias ali, das etnias originárias, dos povos indígenas. A garantia de educação e o direito aos cuidados de saúde, direcionadas às necessidades específicas deste povo. Então a política indigenista, ela também precisa ser uma política educacional. Ela também precisa ser uma política da área de saúde pública, certo? Então o atendimento a esses povos, a essas comunidades, é extremamente importante. Não somente importante, mas ele está garantido pela Constituição.
Então é lutar por aquilo que já é uma garantia formal. Por isso a importância, como eu te falei, da existência desses grupos, né? Para lutar por direitos, para mostrar aquilo que está sendo injusto, aquilo que acontece de maneira insatisfatória na sociedade. Então, assim como o movimento negro tem essa pauta da resistência cultural, o movimento indígena também tem como grande característica essa bandeira de luta. Movimento estudantil no Brasil, aí uma representação, por exemplo, de vocês, estudantes, né, secundaristas e tudo. O movimento estudantil é formado por diversos movimentos que atuam no ativismo, ligado não só à educação, mas a outras questões também sociais, políticas e econômicas. Fazem parte do movimento estudantil estudantes de todas as áreas, tanto de escolas, que é o caso de vocês, né, que são secundaristas, como também de universidades, que são os estudantes universitários. Aqui no Maranhão, por exemplo, a gente tem um movimento que é muito relevante na história do Maranhão, que é a greve da meia passagem, que foi um movimento ali do final dos anos 70, de 1979, onde os estudantes de São Luís, eles tiveram uma importância decisiva na garantia da meia passagem nos ônibus, né? Por isso o nome greve da meia passagem. Então a gente tem ali uma importância local, né, regional, do movimento estudantil maranhense, nesse direito, né, que foi conquistado naquele momento ali no final dos anos 70. A União Nacional dos Estudantes, chamada de UNE, é a maior organização dos estudantes no Brasil. Ela foi fundada em 1937, num período ali que foi bastante conturbado politicamente, né, época do governo Getúlio Vargas, e desde então atua nos movimentos sociais e políticos do país. Além da UNE também, depois, 11 anos depois, em 1948, foi fundada a UBS, que é a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Então essas duas organizações, digamos assim, duas instâncias de representação estudantil, elas são as mais importantes do Brasil. A União Nacional dos Estudantes, a chamada UNE, e a UBS, que é a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. MST, que é um movimento também bastante conhecido no Brasil. O MST é o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. E é um movimento social surgido ali na década de 80. Na verdade, já existiam movimentos ligados à questão da reforma agrária desde os anos 50, na época das chamadas Ligas Camponesas. Aí depois, nos anos 70 e 80, se articulou o que hoje é o MST, formado por trabalhadores rurais de todas as regiões do país. A principal demanda de existência do MST é a democratização do acesso à terra. Porque no Brasil, e você sabe disso das aulas de História do Brasil, tradicionalmente houve a figura ali do latifúndio, da grande propriedade. Desde o começo, né? Quando o Brasil foi dividido ali nas capitanias hereditárias, você tinha grandes pedaços de terra que pertenciam a um dono só, um donatário. Então essa estrutura de ter pouca gente no Brasil que tem muita terra, ela já existe desde o começo da colonização, desde o século XVI, e vai perdurando ao longo do tempo. Então no Brasil tu tem muita gente que não tem terra e pouca gente que tem muita terra, né? Essa desigualdade fundiária é aquilo que move a existência do MST, é a luta pela democratização do acesso à terra, através da realização da reforma agrária no país. Ou seja, que as terras improdutivas do país sejam divididas e distribuídas para uso dos pequenos produtores rurais, que a gente chama isso de assentamentos, certo? Então a grande luta ali do MST é que essas terras, que grande parte delas são improdutivas, elas não cumprem nenhuma função social, nem de produção, nem de moradia, que elas sejam indenizadas, né, pela União, pelo governo federal, e que sejam depois distribuídas nos assentamentos para os pequenos produtores rurais. E aí a gente vai ver como é que pode cair uma questão de vestibular, uma questão de prova, ou então uma questão de concurso, se de repente você fizer no futuro em relação a esse tema. Eu trouxe uma questão do Enem, tá? Nosso exame nacional do ensino médio. Vamos ler a questão? Não nos resta a menor dúvida de que a principal contribuição dos diferentes tipos de movimentos sociais brasileiros nos últimos 20 anos foi no plano da reconstrução do processo de democratização do país. Então, segundo o texto, a grande contribuição dos movimentos sociais no Brasil foi ajudar na reconstrução da democracia. E não se trata apenas da reconstrução do regime político.
da retomada da democracia e do fim do regime militar. Trata-se da reconstrução ou da construção de novos rumos para a cultura do país, do preenchimento de vazios na condução da luta pela redemocratização, constituindo-se como agentes interlocutores, ou seja, que está no meio do processo, que dialogam diretamente com a população e com o Estado. Então é como se fosse assim. Existe a população e suas várias demandas e tudo, e tem o Estado. E aí no meio, fazendo essa interlocução, existem os movimentos sociais, representando determinados grupos da sociedade que precisam lutar por direitos. E para isso a figura de referência do Estado. No processo da redemocratização brasileira, os novos movimentos sociais contribuíram para, de acordo com o que a gente leu no texto, vamos lá, contribuíram para diminuir a legitimidade dos novos partidos políticos então criados. Em algum momento a gente falou de partido político? Não, a gente falou de redemocratização, de construção de uma cultura política, de preenchimento de vazios, de luta por direitos, mas em hipótese alguma a existência dos movimentos diminui a legitimidade dos partidos, né? É outra coisa completamente diferente. Letra B. Os movimentos sociais no Brasil contribuíram para tornar a democracia um valor social que ultrapassa os momentos eleitorais. E além do voto, além da eleição, mas lutar no dia a dia por direitos. Faz sentido? Faz sentido. Vamos ver se tem alguma melhor que essa. Letra C. Difundir a democracia representativa como objetivo fundamental da luta política. Quer dizer, então, que o movimento social tem a função de difundir a democracia representativa? Democracia representativa é estrutura política. É política ortodoxa, é política normal, é estrutura. Então não faz sentido. Letra D. Ampliar as disputas pela hegemonia das entidades de trabalhador com... Quê? Trabalhador com sindicato? Não, não faz sentido. A gente está falando, inclusive, de novos movimentos sociais, que têm características de pluralidade, né, de pautas diversas. Aqui, sindicato é movimento antigo, é tradicional. Já existia antes. Antes mesmo até do regime militar já havia sindicato, né? Então tá estranho isso aí, não faz sentido, tá fora do contexto. Fragmentar as lutas políticas. O que é fragmentar? É dividir. Então os movimentos sociais dividem as lutas políticas dos diversos atores sociais frente ao Estado. Não. O problema aqui está no verbo fragmentar. Se fosse o verbo unificar, apoiar, auxiliar, faria sentido. Mas dividir as lutas políticas não faz. Porque nesse caso dividir seria enfraquecer. E a ideia não é enfraquecer, é fortalecer, né, as lutas políticas dos vários segmentos sociais. Então aqui a única alternativa que de fato contempla o que foi perguntado e que faz sentido a gente marcar vai ser a letra B de bola. Vamos ver. Letra B. Então a grande importância dos movimentos sociais no Brasil é exatamente tornar a democracia um valor social que vai muito além do voto, muito além da eleição, mas que faz parte da luta mesmo do dia a dia. Com isso, a gente encerra mais uma aula de Sociologia. Lembrem-se de acessar o Instagram, adicionar lá a plataforma Gonçalves Dias, @plataforma Goncalves Dias, e também no YouTube, onde você está acompanhando essa aula, se inscrever no canal. E além disso também, deixar lá o seu like e o seu comentário no nosso vídeo. E quem sabe até dar sugestões pra gente. Diz aí o que tu gostou da aula, se sentiu falta de alguma coisa que a gente possa trazer numa próxima videoaula, beleza? Então, no mais é isso. Espero que essa aula tenha colaborado, contribuído com vocês. Me despeço por aqui, mas já deixo agendado o nosso próximo encontro na próxima videoaula de Sociologia. Então é isso, um abraço a todos e até mais. Valeu, tchau, tchau.